Graça e paz, amados, estamos reunidos aqui nessa manhã de domingo, direto da igreja, e você certamente aí na sua casa, com o coração agradecido a Deus por vivermos mais um dia na presença do Senhor. Temos a oportunidade de nos reunirmos nessa manhã em adoração a Deus. Esse dia de domingo é dedicado inteiramente ao serviço de Deus. Que o teu coração esteja disposto a servi-lo da melhor maneira nesse dia, de modo a refletir em todos os dias da sua vida o seu serviço ao Senhor. Eu quero te convidar a entoar comigo o louvor de número 8 do nosso novo cântico, e ao entoarmos, você pode estar nos acompanhando. Grande Deus, o teu louvor, hoje unidos entoamos teu excelso e doce amor. Com os anjos celebramos em adoração a ti. Vimos bem dizer-te aqui, Cristo Salvador verás, com poder em nós domina tua graça e tua paz. Ó Senhor, ao mundo ensina, redimido em tua luz, vem fazê-lo andar, Jesus. Santo Espírito eternal, ó, dirige nossas mentes para a comunhão real, te buscarmos reverentes e o nosso coração se encherá de gratidão. Ó Deus Trino, pois a ti sejam sem cessar rendidas pelos filhos teus aqui honra e glória sem medida, infinito é o teu amor. Cantem todos teu louvor. Essa é a adoração da igreja que rende à Trindade a alegria e o agradecimento pela preservação da vida, pelo amor divino revelado na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Leiamos a palavra de Deus no Salmo de número 116, Salmo de número 116, leitura da palavra de Deus. Diz-nos a palavra do Senhor: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés.
Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Eu disse na minha perturbação, todas as pessoas são mentirosas. Que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, eu sou de fato teu servo. Eu sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as correntes que me prendiam. A ti oferecerei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Nos átrios da casa do Senhor, dentro de suas muralhas, ó Jerusalém, aleluia. Louvado seja o Senhor pela edificação que temos pela leitura da sua palavra. Oremos ao Senhor, oração de gratidão e louvor ao nosso Deus. Pai, nós louvamos o teu nome, rendemos graças a ti pelo teu cuidado divino em nossas vidas. Louvamos-te, ó Deus, porque tu és o Deus grandioso e diante da tua majestade nos encontramos como servos pequenos e frágeis, totalmente dependentes do Senhor. E rendemos-te graças, ó Deus, porque os teus olhos estão atentos à nossa oração, os teus ouvidos atentos o clamor que se faz neste lugar. Por isso, ó Pai, a nossa adoração vem ao Senhor como gratidão e resposta a todos os teus benefícios sobre nossas vidas. Por isso, ó Deus, estamos reunidos nesta manhã, rogando ao Senhor que a tua presença se faça em nosso meio, em nós, porque esse culto que nós entregamos é para ti, a razão do nosso louvor, motivo do nosso culto, pois tu tens sido nosso refúgio e fortaleza no momento de angústia. Louvado seja o teu nome, rendemos graças a ti, ó Trindade Santíssima, e fazemos isto em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Queridos, o salmista coloca a sua vida diante do Senhor e reconhece o cuidado e o favor divino na sua vida. De igual maneira, a primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, do versículo 17 ao 23, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, do versículo 17 ao 23, diz-nos a palavra do Senhor. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente.
palavra do Senhor para a nossa edificação. Certeza de que temos, de que fomos regenerados por meio da salvação em Cristo, para o louvor e para a sua glória, voltando à originalidade do motivo pelo qual fomos criados. Rendemos a Deus graças por essa oportunidade que temos nessa manhã de estarmos louvando o seu santo nome. Quero convidá-lo a cantar o hino de número 35 do nosso novo cântico. Preparando-nos para a mensagem da palavra de Deus que será pronunciada no Salmo de número 116. Louvemos ao Senhor. Teu culto agora aqui, Senhor, nós vimos celebrar, cantando juntos teu louvor, teu livro a meditar. A nossa presente estás, Senhor, fazendo nosso coração sentir teu grande amor. Atende nossas petições, ó poderoso Deus, concede aos nossos corações ante gozar os céus. Louvado seja o Senhor. Estamos diante do livro santo de Deus para trazermos a meditação da palavra de Deus, como já dissemos no Salmo de número 116, do versículo 1 ao versículo 4, e depois do versículo 12 ao versículo 19. Antes, porém, estaremos orando por iluminação divina para a compreensão da palavra de Deus nos nossos corações. Ore junto comigo, oremos ao Senhor. Pai, nós rogamos o teu cuidado na pessoa bendita do teu Santo Espírito. Rogamos o teu favor, trazendo ao nosso coração a tranquilidade como celeiro que guarda a tua palavra, e as nossas mentes totalmente abertas e atentas à leitura que se faz do teu livro santo, a fim de compreendermos a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Fala ao nosso coração, da maneira como necessitamos ouvir a tua voz, e ensina-nos a vivermos em obediência à tua palavra. Te pedimos por essas bênçãos e pedimos a edificação do teu Santo Espírito em nossa vida diária, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Queridos, o Salmo de número 116, do versículo 1 ao versículo 4, nós estaremos lendo novamente para a meditação da palavra de Deus. E depois do versículo 12 ao versículo 19. Diz-nos a palavra do Senhor: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. Laços de morte me cercaram,
e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Versículos 12 ao 19. Que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, eu sou de fato teu servo. Eu sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as correntes que me prendiam. A ti oferecerei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Nos átrios da casa do Senhor, dentro de suas muralhas, ó Jerusalém. Aleluia. Palavra do Senhor para a nossa edificação. Queridos, quando nós nos atentamos para a palavra de Deus, entendemos a necessidade de buscarmos na sua palavra o alento para nossas vidas. Encontramos em partes de toda a Bíblia a oportunidade de estarmos diante de Deus em louvor e em adoração, diante da sua santa palavra, para buscarmos nela alento para a nossa vida e a motivação para continuarmos vivendo na presença de Deus. O Salmo 116, ele está num grupo de salmos que convida a todos a louvar a Deus. Enquanto se preza nesses salmos correlatos e próximos a este Salmo 116, a adoração convocada de maneira pública e comunitária, nós encontramos no Salmo 16 um testemunho individual daqueles que têm um motivo específico para cultuar a Deus. É verdade que quando nos reunimos em torno da palavra de Deus e em comunhão com os nossos irmãos, a igreja reunida tem o objetivo de adorar a Deus tão simplesmente pelo motivo da grande salvação que Ele nos legou na pessoa de Jesus Cristo. Isso já seria motivo suficiente para comunitariamente estarmos reunidos diante de Deus oferecendo nosso louvor. Mas é inegável, queridos, que individualmente cada um de nós temos um motivo específico para louvar a Deus. Seja por um livramento, seja por uma resposta à oração em momento de necessidade. Tudo isso nos traz individualmente à presença de Deus com coração grato e em louvor público diante da igreja do Senhor. Ou seja, ainda que comunitariamente a gente tenha o motivo de estar reunido na casa do Senhor juntamente com todos os santos por um objetivo comum, tão somente pela salvação que Deus nos legou na pessoa de Cristo, individualmente colhemos também em resposta ao favor de Deus, a nossa vida, aquilo que Ele realizou em nós, no nosso viver diário, que Ele realiza através do seu amor, a sua manifestação de amor. E a primeira declaração do indivíduo que declara o seu amor ao Senhor, ele declara o seu amor como uma resposta. É interessante a gente olhar o Salmo 16 e o versículo 1 nos chama a entendermos que o nosso amor a Deus não é por uma atuação voluntária, não foi uma atitude voluntária daqueles que decidiu amar o Senhor
simplesmente porque Ele é Deus. Mas sempre temos uma resposta. O salmista coloca o motivo do seu amor. Eu amei ao Senhor. Eu amo o Senhor, porque Ele primeiro mostrou o seu amor para comigo. Encontramos esse versículo correlato em Romanos 5, verso 8, que nos diz: Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Não há condição de um pecador se chegar a Cristo sem antes passar pelo reconhecimento do seu favor gracioso. Não há condições de declararmos amor a Deus sem antes passarmos pela experiência de que Ele tem cuidado de nós. É uma resposta. Sabemos que amar a Deus é o fato de compreendermos que somos alvos do seu amor. Alvos do seu amor. E a resposta de Deus no Salmo, de versículo 1, o salmista coloca que o seu amor, ele é uma resposta ao amor divino, que é traduzido pela sua resposta à oração de um aflito. Eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz. Enquanto muitas pessoas colocam no passado essa palavra, no pretérito, o verbo ouvir, nós encontramos na nossa Bíblia, na Nova Almeida Atualizada, a notificação do indivíduo de que Deus ouve, ou seja, a ideia de que Deus está sempre disposto a nos ouvir, a nos atender. Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. O Senhor que ouve a voz e que ouve as súplicas é o Deus que atende. E por atender a nossa oração, é o Deus em que nós invocamos. Nós invocamos, queridos, não somente porque as nossas necessidades são plenamente satisfeitas por Ele, mas porque as necessidades que nos fogem ao controle, das quais nós não podemos resolver, e que amigos caros, apesar do seu desejo de tentar resolver, nos ajudar em algum momento da nossa vida, também lhe foge ao controle a maioria dos nossos problemas. Nós devemos recorrer a Deus, porque sabemos que os nossos problemas, na maioria das vezes, não estão na capacidade humana para resolvê-los. Nós não encontramos capacidade em nós, não encontramos capacidade em amigos queridos, mas ele é uma resposta de que Deus mostra o seu amor e por isso ele merece ser invocado. Invocá-lo-ei. Olha, o texto é tremendo, que nos mostra a disposição do salmista dizendo: o motivo de invocá-lo é porque ele inclinou para mim os seus ouvidos. Ele atendeu a minha oração, de modo que durante toda a minha vida invocá-lo-ei. E invocar aqui, queridos, o salmista tem a intenção de culto perpétuo, de culto em que ele estará invocando ao Senhor em alegria, pelo cuidado da provisão, pelo cuidado do livramento. E em todos os momentos da sua vida, ele vai recorrer a Deus nas suas necessidades, mas ele vai voltar sempre ao contexto do versículo 1, que é razão, que é motivo do seu amor. Por isso, a sua invocação não somente inclui pedidos
a sua invocação inclui o critério da adoração. Invocarei por toda a minha vida não significa que estarei eternamente pedindo ao Senhor por livramento, mas tornando-o participante de cada detalhe da minha vida. Deus a quem eu invoco, o Senhor a quem eu invoco, no momento de lutas e de turbulências, eu clamo e Ele me ouve. E é necessário que eu entenda que nos momentos de tranquilidade eu devo adorá-lo. Porque depois da tempestade em que Deus nos proveu o livramento, o nosso coração encontra calma suficiente. E é necessário que num coração calmo haja a reflexão e encontre-se dentro desse mesmo coração gratidão suficiente para celebrar a Deus. O salmista entende que a invocação, ela não é simplesmente um recurso para pedir socorro, mas a invocação é um recurso para adorar a Deus quando as coisas também estão plenamente resolvidas pelo Senhor. Portanto, invocação não somente pertence ao momento em que estamos necessitados, mas no momento em que está tudo bem, a nossa invocação deve subir a Deus como louvor e gratidão, demonstrando a Ele a razão do nosso amor pela sua resposta. O salmista, no versículo 3, ele também coloca que os laços de morte que o cercaram, foram um dos motivos da sua oração, foi um dos motivos da sua oração. E é possível, queridos, que nas nossas reuniões comunitárias, nós estejamos agradecendo a Deus por algo que muitos dos nossos irmãos desconhecem. É possível que na nossa intimidade, nas nossas lutas diárias, aqueles que estão juntamente conosco adorando ao Senhor, desconhecem as nossas aflições, desconhecem as nossas lutas. Mas é possível também que muitos estejam generosos e caminhando conosco, manifestando a sua gratidão e a sua alegria por nos vermos reunidos em nome do Senhor Jesus, sabendo que uma batalha foi travada, e essa adoração se torna coletiva. Essa adoração se torna coletiva pelo fato de entendermos que, como parte da Igreja de Cristo, todos celebram uma vitória quando um crente no Senhor Jesus supera adversidades por meio do livramento divino. O salmista diz que a angústia de inferno se apoderaram dele. O salmista está explicando o motivo do seu clamor, o motivo da sua súplica diante de Deus, levada à última instância, ao momento definitivo da sua vida, em que ninguém, diante da capacidade humana, poderia resolver o seu problema. Ele leva ao extremo para mostrar que as suas necessidades não estão dentro daquilo que a capacidade humana pode resolver. E ele cita primeiro laços de morte, coisas que não pertencem à situação humana para que possa resolvê-lo tranquilamente. A angústia do inferno, como aquele lamento de perda de vida, o momento em que você está sufocando e perdendo a vida. Momento de aflição e tristeza, que muitas vezes nutrimos sozinhos, solitários no nosso sofrimento. Isso acontece, queridos, isso acontece. O salmista está explicando o motivo do seu louvor.
a razão da declaração do seu amor a Deus. Eu passei por tudo isso. O motivo do meu clamor a Deus foi pelo fato de passar por laços de morte. Foi pelo fato de experimentar angústias do inferno. Pelo fato de passar por aflição e tristeza. E encontrar socorro no Senhor. Ele ainda mais uma vez relata que é nessa circunstância que ele invocou o Senhor por livramento. Foi nessa circunstância em que a sua alma parecia perder o fôlego de vida, que ele clama ao Senhor. E o seu pedido é um pedido específico. Ó Senhor, livra a minha alma. Ó Senhor, livra a minha alma. Quantas de nossas orações, queridos, passam por essa palavra ou por essa expressão simples, mas que tem um valor imenso diante de Deus? Porque quando expressamos essas palavras, nós estamos nutrindo o reconhecimento de que nas nossas necessidades e inclusive nessas necessidades específicas, só Deus pode agir a ponto de sermos bem-sucedidos. Só Deus pode agir. É nessa circunstância que o salmista se coloca totalmente dependente de Deus, porque não cabe mais os seus esforços, não cabe mais as suas possibilidades para resolver esse problema. E ele invoca o Senhor. Queridos, que bom seria se pudéssemos reconhecer a razão do nosso amor a Deus, por muitos momentos de provações pelos quais passamos. Bom seria reconhecer que o nosso amor a Deus é uma resposta, não somente pela salvação que Ele nos deu na pessoa de Cristo, mas que individualmente essas respostas nos chegam em tempo aceitável, em momento em que nós temos o senso de urgência, em momentos em que a nossa vida parece perecer. É dessa forma que ele se coloca diante de Deus: eu te amo, Senhor. E esse amor é pela tua resposta, é pela tua preservação, é pelo teu cuidado, é pelo teu livramento. Você pode declarar o teu amor a Deus, você pode declarar-se alguém que ama a Deus por tudo que o Senhor tem feito na sua vida, e fazer com que isso seja um motivo da sua adoração, do seu louvor, fazer com que isso individualmente, no meio da congregação, seja algo que você torne público, para que todos possam celebrar junto contigo o grande livramento do Senhor. O salmista, nos versículos 12, ele começa a apontar a necessidade de retribuir, a necessidade de apresentar um coração grato. E não é simplesmente no momento de nos reconciliarmos com o sono no nosso travesseiro, agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos feito, mas é de tornar público. E vale a pena a gente entender o que Ele quer dizer com a resposta da sua adoração ao Senhor. Ele faz a pergunta que todos nós, em sã consciência, faríamos ao nos vermos livres de grandes provações. Ele pergunta a si mesmo, a sua alma, do que ele poderia fazer. É verdade que, como salmista, precisamos encontrar em nós mesmos uma motivação para render graças ao Senhor em razão dos seus benefícios.
É a pergunta que o salmista faz: o que eu vou dar ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? É verdade, queridos, que se avaliarmos o que o Senhor tem e o que nós temos para dar em troca, nós não teríamos nada, porque o Senhor é dono de tudo. E aprendemos uma lição singela nesse versículo, porque o salmista compreende que não é tudo que ele pode dar, porque o Senhor já o tem. Mas é um gesto simples em que ele se tornará totalmente agradável ao Senhor. É uma resposta de gratidão. E erguer o cálice da salvação, nós encontramos aqui nessa colocação uma posição interessante de um comentarista que nos deixou recentemente, há um pouco mais de 4 anos, o Dr. Russell Shedd, colocando a expressão do versículo 12, dizendo: o que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Ele se refere ao cálice da salvação, como o copo de vinho, que faz parte da celebração da Páscoa, que por sua vez relembra o dia no qual os israelitas foram salvos da escravidão no Egito. Especificamente para nós, o Dr. Russell Shedd diz que também o dia representa para nós o dia em que Cristo nos salvou da escravidão pela sua morte expiatória na cruz. Você tem motivo para adorar ao Senhor? Você tem motivo para render a sua gratidão ao Senhor? Para entregar ao Senhor tudo aquilo que você tem disponível para Ele? Ainda que Ele tenha tudo, e em primeira instância Ele seja o dono da nossa vida, originalmente dono de tudo que temos. Queridos, olhar para esse versículo, e no versículo 13 é entender que a provisão de Deus me faz tornar pública a minha gratidão, de modo que essa adoração não seja mais uma adoração individual, mas seja um conjunto ou o grupo de irmãos reunidos com o mesmo propósito para celebrar a Deus pela salvação que Ele nos provê individualmente. Como ficamos felizes quando Deus, por meio do seu livramento, dá a um dos nossos irmãos uma cura de uma enfermidade, abre uma porta de emprego. Quando ficamos felizes, quando vemos o Senhor tirar as pessoas do leito de morte. Como manifestamos a nossa alegria quando o Senhor, diante das nossas lutas mais urgentes, levanta amigos e irmãos como instrumentos, quando não pode ajudar pelos seus esforços próprios, como boca de Deus para abençoar no momento de adversidade. O versículo 13 nos traz a público, nos leva a proclamar publicamente a providência de Deus de maneira individual e que em muitos casos aconteceram de maneira oculta, desconhecida por tantos outros. Eu vou celebrar a Deus. Eu vou celebrar a Deus, é a disposição do salmista. Eu vou erguer o cálice da salvação, invocar o nome do Senhor. E essa disposição do salmista em responder com gratidão
Agora ele está falando isso de maneira pública ou publicamente no meio do povo de Deus, porque no versículo 4 ele já está disposto a invocar o Senhor. No versículo 2 ele diz: eu vou invocá-lo enquanto eu viver. Por isso, queridos, o versículo 12 e o versículo 4 é a confirmação no versículo 13 de que o que ele já fez de maneira individual, manifestando sua gratidão a Deus, ele o faz publicamente, a fim de que a igreja seja edificada por tão grande livramento. Você tem testemunhado da grandeza de Deus na sua vida? Você tem tido a oportunidade de proclamar as grandezas de Deus na sua vida? Muitas vezes nós temos, e é muito próprio do ser humano, nós temos a preferência por reclamar, por apontar as coisas ruins, como dificuldades que nós não podemos resolver. Reclamamos dos amigos, ficamos frustrados quando nós não conseguimos resolvê-los. E dirigimos a Deus também o motivo da nossa frustração. Mas e quando Ele nos abençoa, queridos? E quando Deus nos abençoa? Quando o Senhor responde o nosso clamor? Será que você tem reservado um tempo para adorar ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida? Talvez você olhe esse momento de reclusão na sua casa dizendo assim: olha, eu estou impedido de fazer tudo aquilo que eu tinha vontade. Mas você também não pode se dobrar ao Senhor nesse momento de reclusão em que parece que a tua vontade está privada, a sua liberdade foi privada. Será que você não pode se render ao Senhor em gratidão, porque o Senhor está te preservando a vida? Porque o Senhor tem sido a sua provisão, ainda que você não saiba de onde tirar o alimento, de onde tirar o cuidado da sua casa. Deus tem provido todas as situações. O Deus que te livra também é o Deus da provisão, trazendo ao seu coração a calma para passar esses dias difíceis. E quando acontece a morte, preciosa é a vista do Senhor, o versículo 15, a morte dos seus santos. E às vezes nós pensamos isso, olha, dá para minimizar isso, minimizar essa consciência de que somos levados ao braço de Deus. Queridos, Deus também tem compaixão. Esse versículo diz que é custoso, é dispendioso. Mais do que uma tragédia, nós vemos isso como uma promoção à glória eterna. Contudo, para aqueles que ficam com corações saudosos, doloridos por conta da ausência de um ente querido, devemos entender que Deus não está insensível, não se tornou insensível ao nosso sofrimento. Também é dispendioso para Deus. É um pesar para Deus o nosso sofrimento. Motivo pelo qual Ele vem em nosso socorro. O salmista não está dizendo aqui que é simplesmente uma oportunidade para estarmos nos braços do Senhor e aí não darmos nenhum valor à vida. Não, ele está clamando por livramento. Ele está clamando para ser curado de uma enfermidade incurável que está o levando para o leito de morte. Então o que ele diz no versículo 15 não é o fato dele minimizar o valor da vida, mas é o fato de mostrar que esse Deus que ama não é um Deus insensível aos nossos sofrimentos.
Precisamos aprender, queridos, que o Deus da provisão é o Deus que nos responde pelo seu amor, pela sua graça, e nos responde em tempo de urgência aceitável, porque é um pesar para o Senhor, é dispendioso para o Senhor ver um dos seus filhos nutrindo o sofrimento. O salmista, então, a partir do versículo 16, ele mostra que ele é aquele que adora o Senhor, que se declara servo do Senhor, mas não é um servo isolado que, a partir do momento do favor divino na sua vida, ele colocou no seu coração a disposição de servir a Deus, mas é de um exemplo familiar. Ele se diz um descendente de também um servo, ou de uma serva, onde ele diz: Senhor, eu sou o teu servo, filho da tua serva. Como é importante, queridos, nutrirmos isso em família. Trazermos ao contexto familiar de que, assim como somos tementes a Deus, como os nossos pais o foram, nossos filhos devem temer a Deus e buscar o seu cuidado e a sua provisão. Aprenderem a amá-lo pelo que Ele é. Aprendê-lo a amá-lo pelo seu cuidado. Esse Deus a quem recorremos é o Deus que, em nossa necessidade, nos coloca no contexto familiar, de que a sua resposta não chegou a mim somente por declarar-me seu servo, mas antes e em muitas situações, meus antepassados e situações das quais vivenciamos, o Senhor foi livramento para os nossos pais. Eu posso me lembrar, como pastor, de diversas vezes em que ouvi a oração da minha mãe. Eu posso me lembrar, como filho de crente no Senhor Jesus, as diversas vezes que meu pai levantou um clamor para que Deus o pudesse socorrer. Dizer que sou servo do Senhor me acrescenta o alento e o prazer de dizer que sou descendente daqueles que também serviram ao Senhor. E como experiência, foram alvos de livramento, da provisão e do cuidado divino. Senhor, o que eu estou experimentando agora, meus pais experimentaram. Que bom seria, queridos, que no ambiente familiar pudéssemos ter cada membro da nossa família individualmente, reconhecendo essa realidade. No serviço que alguém se dispõe a servir a Deus como consequência de um exemplo familiar de antepassados. E que, em muitos casos, presenciamos o cuidado de Deus no momento em que se levantou um clamor para que Deus pudesse resolver determinados problemas. O salmista diz: Senhor, tu quebraste as correntes que me prendiam. Eu me vejo livre. E pelo fato de me ver livre, eu vou invocar, eu vou te oferecer sacrifícios de ações de graças. E invocarei o nome do Senhor. Esse salmo está em analogia com o versículo 13,
Pois ele diz que ele estaria, e 14, que ele estaria erguendo o cálice da salvação, tornando público a sua adoração. Nos sacrifícios anteriores em que se comemoravam o grande livramento do Senhor. O versículo 14, de cumprir os votos na presença de todo o seu povo. Sabe, queridos, aquela dificuldade que muitas vezes passamos sozinhos pelo deserto. Muitas vezes é necessário que na nossa solidão, no nosso deserto, nós passemos por isso. E ainda que nos falte algum suporte humano, nós não podemos negar a realidade do suporte divino, do cuidado divino. Mas é necessário que, enquanto experimentamos o deserto e experimentamos a provisão de Deus, a nossa gratidão seja uma gratidão que extrapole a individualidade e atinja o coletivo, na presença de todo o seu povo. O salmista diz: Senhor, eu vou te oferecer cultos de ações de graças. Eu vou cultuar a ti, eu vou agradecer. Eu vou me reunir com motivo de sobra para te agradecer e invocar o teu nome. Assim como eu já disse, queridos, invocação não é um grito desesperado por socorro somente. Invocação é uma celebração daqueles que encontrou calma e paz no seu coração pela solução que o Senhor nos legou por meio da sua providência. Que a sua invocação não seja um grito desesperado de socorro, mas sejam oportunidades também de gratidão a Deus quando tudo estiver bem na sua vida. O salmista repete no versículo 18, daquilo que ele estava fazendo individualmente, agora trazer a cumprir os votos no Senhor, na presença de todo o seu povo. É a repetição do versículo 14, eu vou cumprir os meus votos. Senhor, a minha disposição é estar na tua presença, cumprindo os meus votos ao Senhor, em reconhecimento ao teu livramento. E isso eu não posso fazer sozinho, na reclusão do meu lar. Às vezes dentro do âmbito familiar somente, mas eu o farei na presença do seu povo. Você já encontrou motivo para cultuar a Deus, meu amado irmão? Você tem tido motivo para celebrar a Deus por tantas bênçãos que você tem conquistado? Pois entenda que no meio da multidão, as provisões e os cuidados do Senhor são mais do que motivos para que individualmente você possa estar na sua casa, na casa do Senhor, para render louvores. E ele fecha exatamente esse pensamento no versículo 19. Onde eu devo estar? Na presença de todo o povo. Qual é o lugar? Na casa do Senhor. Na casa do Senhor. Eu quero orar e crer que nós teremos oportunidade dessa grande celebração. Nós teremos oportunidade de vivenciar essa grande celebração. O que hoje fazemos individualmente na reclusão do nosso lar, estaremos experimentando dessa oportunidade de celebrar ao Senhor. Porque em muitos dos nossos desertos, porque em muitos dos nossos sofrimentos solitários, Ele nos proveu o livramento. E eu vou testemunhar. Você vai testemunhar
da grandeza de Deus na sua vida, motivo pelo qual a igreja se reunirá em festa, em celebração, em culto solene a Deus, porque Ele é o nosso Deus, a quem devotamos o nosso amor, como resposta do seu grande amor para conosco. Que amor é esse? O amor que na pessoa de Cristo nos livrou do império da morte e nos legou à eternidade com Cristo Jesus. Mas é o amor que ainda, enquanto vivemos aqui, somos alvos da providência e o cuidado divino. Resta-nos amar a Deus, porque em todas as realidades, Ele demonstra o seu amor eterno para conosco. Que Deus nos abençoe. Que Deus fortaleça o nosso coração e nos conceda a alegria de nos reunirmos em celebração de festa, em culto que iremos celebrar ao Senhor em momentos oportunos. Amém. Queridos, nós estamos encerrando este culto e eu quero cantar contigo o hino que é uma bênção já declarada por todos aqueles que entoam esse hino de louvor a Deus, declarando a bênção de Deus. E eu quero cantar, trazendo para você essa mesma informação. Grande Deus, em paz agora, despedimo-nos, Senhor, certos de fluir a bênção que provém do seu amor. É o hino de número 400. Deixa eu ver aqui se é o hino de número 400. Eu acredito que sim. Nós estaremos, então, trazendo essa oração a Deus, uma oração por proteção, para que tenhamos oportunidade de usufruir das bênçãos de Deus, que é o alvo maior, o objetivo maior do seu amor. Louvemos ao Senhor. Grande Deus, em paz agora, despedimos-nos, Senhor, certos de fluir as bênçãos que provém do seu amor. Dá-nos forças, neste mundo de amargor. Dá-nos forças neste mundo de amargor. Graças, nós rendemos pela tua redenção e teremos jubilosos tua santa proteção. Deus eterno, reina em cada coração. Deus eterno, reina em cada coração. Amém.
Que realidade bendita de celebrarmos ao Senhor pelo seu cuidado. Que realidade maravilhosa pela certeza da presença de Deus reinando em nossos corações, tomando controle de nossas mentes e das nossas emoções, dirigindo-nos em nossa caminhada, a fim de sermos bem-sucedidos na caminhada empreitada no Evangelho e nas nossas atividades seculares. Oremos ao Senhor em gratidão. Estamos nos despedindo deste momento de adoração ao Senhor e te convidando para logo mais às 19 horas estarmos reunidos em culto do Senhor, em celebração ao Senhor por todas as bênçãos que Ele tem nos concedido no culto dominical. Oremos ao Senhor. Pai, nós louvamos o Teu nome e te agradecemos pela Tua provisão e pelo Teu cuidado. Rendemos graças a Ti, porque o nosso clamor é ouvido e atendido pelo Senhor. Rendemos graças a Ti, porque há em nossos corações gratidão suficiente para celebrarmos a Ti a grande redenção, a grande salvação, o grande livramento que o Senhor nos provê por meio do Seu amor, por meio da Tua mão poderosa, quando não há nenhum recurso humano para podermos ver os nossos problemas sendo solucionados. Louvamos a Ti, porque o Senhor tem cuidado de nós. Queremos interceder nesse momento, ó Pai, pelos enlutados, pelos corações que passam pelo luto, pela perda de entes queridos, pedindo que o Teu Santo Espírito esteja preenchendo as lacunas no coração, aliviando a dor, fazendo com que as nossas lágrimas sejam enxugadas pelo Senhor e nos livrando dos nossos pés da queda, para que vivamos uma vida sossegada e tranquila diante da Tua presença. Em nome do Senhor Jesus, conforte os corações, anima-os para viver a vida, pois ainda que sejam contristados pela perda de entes queridos, não podem se olvidar, não podem, ó Deus, duvidar do Teu cuidado divino. Obrigado pela Tua provisão, obrigado pelo Teu amor, obrigado por tornar-se sensíveis a nós no nosso sofrimento, motivo pelo qual vem ao nosso socorro em tempo aceitável. Louvado seja o Teu nome, ó Pai, porque experimentamos em Ti o gozo, a paz no Espírito Santo. E não são os nossos momentos de lutas, de tristezas, que nos tirarão a nossa fé, que poderão arrancar a nossa fé que nutrimos no nosso coração. Obrigado, Pai, porque temos o livramento em Ti, e o Senhor nos provê a oportunidade de, reunidos em família do Senhor, proclamar a grande libertação que o Senhor nos concedeu. Quantas pessoas passam pelo vale da sombra da morte, quantas pessoas deitadas em leito de morte, quantas pessoas em enfermidades que, por mais que os profissionais tenham estudado, não conseguem resolver os problemas, estão dependendo da Tua provisão, são alvos da Tua resposta, do Teu cuidado. Senhor, nós só temos a agradecer e continuar rogando para que a Tua salvação chegue em tempo aceitável na vida dos Teus queridos filhos. Em nome de Jesus, conforte os nossos corações nesses momentos de lutas e dá-nos gratidão suficiente para celebrarmos o Teu nome, para continuar invocando o Teu nome, não somente em momentos de necessidades, mas invocar o Teu nome em celebração justa
em retribuição a tão grande amor legado na pessoa do Senhor Jesus. Amamos-te, ó Deus, e o nosso amor não é um amor que partiu da nossa intenção, mas é uma resposta ao teu amor divino, é uma resposta ao teu cuidado divino. E o nosso amor se reflete na gratidão de corações que se rendem a Ti, em adoração, em louvor, em celebração ao Teu nome. Celebramos a Ti e pedimos que o Senhor continue nos fortalecendo, nos dando condições de nos reunirmos dia após dia em torno da Tua palavra, que nos traz edificação e esperança no Senhor. Pedimos por essas bênçãos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Queridos, encerramos então esse culto matutino, rogando a Deus que a sua vida tenha sido plenamente edificada pelo Senhor, através dos louvores, através das orações, através da leitura e explanação da sua palavra. Em nome do Senhor Jesus, nós te abençoamos e rogamos que Ele esteja contigo em todos os momentos da sua vida. Amém? Te aguardamos à noite para a nossa reunião noturna, onde celebraremos a Deus mais uma vez em culto do Senhor. Fique com Deus.